Boa tarde a todos e todas. Apresentação, por favor. Então, a gente apresenta aqui a atualização dos casos, com a data do dia 4. Esse é o cenário internacional. Atualmente, nós temos 1.173.452 casos confirmados por coronavírus no mundo, e a ocorrência de 62.866 óbitos. O Brasil ocupa atualmente o 16º lugar nessa lista, de casos confirmados e o 14º lugar em relação aos óbitos. Em relação à taxa de letalidade nacional, é o 8º nessa lista mundial. Próximo. Então, esses são os dados atualizados com as secretarias estaduais e municipais de saúde até as 14 horas de hoje. Nós temos 10.278 casos confirmados no país, com a ocorrência de 431 óbitos. Então, por UF, na região norte, 527 casos, temos 46 casos no Acre, 311 no Amazonas, 28 no Amapá, 80 no Pará, 11 em Rondônia, 37 em Roraima e 14 em Tocantins, e com 16 óbitos registrados na região norte. Na região nordeste, são 1.642 casos confirmados, com a ocorrência de 59 óbitos. Dos casos, nós temos 23 no Alagoas, 332 na Bahia, 730 no Ceará, 88 no Maranhão, 32 na Paraíba, 176 em Pernambuco, 22 no Piauí, 212 no Rio Grande do Norte, e ali está difícil em Sergipe para visualizar. Depois eu peço ajuda só para confirmar. Em relação à região sudeste, nós temos 6.295 casos confirmados, o que corresponde a 61% dos casos no nosso país, com a ocorrência de 329 óbitos. Temos 153 casos no estado do Espírito Santo, 430 em Minas Gerais, 1.246 no Rio de Janeiro e 4.466 em São Paulo. Na região centro-oeste... Tá difícil, tem muito barulho aí. Por favor. A gente começa de novo, não tem problema. Vocês querem começar novamente? Tá. Então... Primeiro slide, então, por favor. Podemos iniciar? Bem, então a gente está apresentando os dados atualizados do dia 4 de abril. Esse primeiro slide é o consolidado de informações da situação no mundo. Atualmente nós temos 1.173.452 casos confirmados, com o registro de 62.866 óbitos, uma taxa de letalidade de 5,4 mundial. O Brasil atualmente ocupa o 16º lugar nessa lista em relação ao número de casos confirmados, é o 14º na lista relacionado ao número de óbitos confirmados e o 8º em letalidade. O próximo. Aqui são os dados consolidados junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, com a data do dia 4 de abril até às 14 horas. Nós temos no país 10.278 casos confirmados por coronavírus e a ocorrência de 431 óbitos, numa taxa de letalidade de 4,2. Por região UF, na região norte, nós temos 527 casos confirmados, que corresponde aproximadamente a 5% do total de casos no país, e 16 óbitos. Temos 46 casos no Acre, 311 no Amazonas, 28 no Amapá, 80 no Pará, 11 em Rondônia, 37 em Roraima e 14 em Tocantins. Na região Nordeste,
nós temos 1.642 casos, o que corresponde a 16% do total de casos do país, com a ocorrência de 59 óbitos. Temos 23 casos no Alagoas, 332 na Bahia, 730 no Ceará, 88 no Maranhão, 32 na Paraíba, 176 em Pernambuco, 22 no Piauí, 212 no Rio Grande do Norte e 27 em Sergipe. Em relação à região Sudeste, nós temos 6.295 casos, o que corresponde a 61% do total de casos no país, com a ocorrência de 329 óbitos. Temos 153 casos no Espírito Santo, 430 em Minas Gerais, 1.246 no Rio de Janeiro, 4.466 em São Paulo. Na região Centro-Oeste, são 675 casos, 6,6% do total dos casos do país, com a ocorrência de 10 óbitos. Distrito Federal, 454 casos, Goiás, 103 casos, Mato Grosso do Sul, 62 e Mato Grosso, 56. Na região Sul, são 1.139 casos, 11% do total nacional e 17 óbitos. No Paraná, 395 casos, Rio Grande do Sul, 410 e Santa Catarina, 334. Próximo. Aqui a distribuição espacial dessa total de casos, tanto dos casos confirmados em verde, por município, e em laranja, o segundo mapa, é a distribuição desses óbitos confirmados. Quanto maior o círculo, é maior o número de casos ou de óbitos. E a gente observa aí, principalmente, nas regiões metropolitanas das nossas capitais. Próximo. Em relação à evolução dos casos, nós tivemos 1.222 casos confirmados, que foram informados nas últimas 24 horas. Isso representa um incremento de 13% do total do dia anterior, que eram 9.056. Em relação à evolução dos óbitos notificados até o dia 4, nós recebemos a informação de 72 óbitos nas últimas 24 horas, o que representa um incremento de 20%, considerando o total do dia anterior, que eram 359. Em relação ao coeficiente de incidência, o coeficiente de incidência nacional é de 4,9, e nós temos o Distrito Federal com 14,9, sendo a maior incidência no país, em São Paulo, 9,6, Ceará, 7,4, Ceará, 7,9, Amazonas, 7,4, Rio de Janeiro, 7,2. É importante destacar que esse coeficiente de incidência ele é uma base para a gente comparar os padrões de 100 mil habitantes em cada uma dessas unidades federadas. Em relação aos óbitos, aí temos, dos 431 óbitos, temos 360 óbitos com a investigação concluída. A distribuição por sexo permanece a mesma apresentada, inclusive com a data de ontem, 57% sendo pacientes do sexo masculino. E ali, no gráfico, a gente tem a data da ocorrência do óbito. Hoje, com a data de ontem, nós tivemos, por enquanto, a informação de 17 óbitos. Em relação à faixa etária, também é o mesmo cenário, 81% desses óbitos acima de 60 anos de idade. Temos 2 óbitos em pacientes entre 6 a 19 anos, 20 óbitos entre pacientes de 20 a 39 anos, 47 óbitos entre 40 a 59 e 291 óbitos na população acima de 60 anos. 70% desses óbitos investigados apresentam pelo menos um fator de risco e a grande maioria, que foram 199, apresentaram cardiopatia, seguido por diabetes, 138 pacientes, pneumopatias, 47. Próximo. Em relação a esses óbitos por grupos de risco e faixa etária,
desses óbitos investigados, 360, 76 deles, que corresponde a 21%, não apresentaram comorbidades. Então, a gente chama a atenção ainda da importância das comorbidades em relação à evolução do óbito. E desses 76, 32% deles, 24, tinham menos de 60 anos. E no gráfico, a gente apresenta a ocorrência dessas comorbidades, destacando os menores de 60 anos em verde e em laranja para a população acima de 60 anos. Em relação às hospitalizações, então, aqui tem a distribuição das hospitalizações por semana epidemiológica. Então, a gente tem um incremento aí, quando nós comparamos na barra em laranja com a barra em verde, 2020 com 2019, um aumento de 230% dessas hospitalizações no nosso país. Próximo. Dentro dessas hospitalizações, até a semana 13, com os dados atualizados hoje, dia 4 de abril, são 27.773 hospitalizações por Zirag no Brasil. Destas, 8%, 2.131, foram confirmadas para coronavírus. Então, no gráfico, a gente tem essa representação por semana epidemiológica. A partir da semana 8, a gente identifica os casos confirmados por coronavírus, que representa um aumento aí quando a gente vai visualizando a cor em laranja nessas barras. Em verde, a gente tem os demais casos, né, que foram hospitalizados nessa série histórica. Em relação, né, das hospitalizações, 48% delas ocorreram no estado de São Paulo, a gente pode visualizar também pelo gráfico, e 77% dessas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, com confirmação para o Covid, ocorreram também no estado de São Paulo. Rodrigo. Bom, dando continuidade então à apresentação, no dia de ontem nós tivemos a publicação de um guia de vigilância epidemiológico que trata da emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019, onde traz aí definições de caso, orientações para as notificações e registros e também orientações relacionadas à vigilância laboratorial. Pode passar. Ontem também publicamos o boletim 6 do Ministério da Saúde, onde trazia uma avaliação de risco para o SUS relacionado à Covid-19. Esse instrumento ele foi baseado nos dados epidemiológicos que o ministro, o secretário Gabardo, vem apresentando ao longo das últimas semanas e traz ali orientações relacionadas às medidas de distanciamento social adotadas em vários estados e no Distrito Federal, visando justamente criar uma capacidade de resposta dos serviços de saúde com a abertura de leitos de retaguarda e aquisição de equipamentos de proteção individual. Pode passar. Foi utilizado o instrumento de avaliação do anexo 1 do Regulamento Sanitário Internacional. Esse instrumento, ele traz ali a capacidade básica necessária para a vigilância e resposta frente à emergência e trabalha pautado principalmente buscando elementos de avaliação relacionados a equipamentos. Aí temos aí os equipamentos de proteção individual, respiradores mecânicos, testes laboratórios moleculares, também recursos humanos, que traz aí a nossa parte de insuficiência de profissionais para o manejo de equipamentos de ventilação mecânica. Próximo, por favor. Pode passar lá, Renato, por favor. E dentre a conclusão dessa avaliação que consta no boletim 6, né, do Ministério da Saúde, a nossa conclusão da avaliação de risco, ela traz que a pandemia ela é dividida em 4 fases epidêmicas, uma fase de transmissão localizada, uma aceleração descontrolada, uma fase de desaceleração e uma de controle. Diante do perfil epidemiológico, o Ministério da Saúde avalia que estamos vivendo em alguns locais essa transmissão localizada, fazendo essa mudança para uma aceleração descontrolada e que os estados e Distrito Federal possam implementar aí medidas de distanciamento social ampliado, né, devendo manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos
sejam eles leitos, EPIs, kits diagnósticos e equipes de saúde, possam realizar uma transição para uma estratégia de distanciamento social seletivo, suficientemente seguro para se iniciar essa mudança. Era isso. Bom, antes da gente iniciar as perguntas, eu quero fazer uma manifestação aqui. Tem sido usado pelas redes sociais a figura do ministro Mandetta para, inclusive com a voz, alguém imitando a voz dele, fazendo solicitações de doações numa determinada conta. Tá? Então, usando a figura, a fotografia do ministro, uma voz parecida com a do ministro, pedindo doações. Isto é falso, não é verdadeiro. O Ministério da Saúde não recebe doações em dinheiro, nós recebemos doações em equipamentos. E, quando alguém quiser fazer isso, vai entrar em contato diretamente com o Ministério da Saúde. Nós temos um setor responsável por receber qualquer tipo de doação, menos doações em dinheiro. Então, isso vale para os estados, vale para os municípios, tem muita gente utilizando desse instrumento para fazer algum tipo aí de falcatrua. Então, por favor, não façam isso, não recebam isso como uma mensagem verdadeira do ministro, ok? Vamos começar pelas perguntas. Vocês preferem primeiro fazer as perguntas ao vivo ou as perguntas que já estão encaminhadas aqui? Para nós é indiferente. Primeiro essas aqui. Então vamos lá. Não, eu leio. A primeira pergunta da Natália, da RBS, ela fala que na coletiva de sexta-feira houve uma preocupação com comunicação de uma contaminação maior com o número de jovens, que tem crescido o número de casos graves envolvendo pessoas jovens. E se isso tendo em vista a população do Brasil, se isso preocupa o Ministério da Saúde. Claro que preocupa o Ministério da Saúde, né? Preocupa. Agora, pela apresentação que o Rodrigo acabou de mostrar para vocês, o número de casos que nós temos, né, e o número de óbitos com pessoas abaixo de 60 anos, ele é pequeno. Tá? Então, a nossa preocupação muito maior continua sendo com a população acima de 60 anos, porque é nessa faixa etária que a gente tem a maior incidência. É verdade que nós estamos tendo no Brasil um percentual um pouco maior do que os dados estatísticos de outros países em relação a isso. Tem ocorrido realmente um número maior de casos de pessoas jovens. Nós não sabemos explicar por que isso acontece, por que em alguns países tem essa característica, mas não é um número relevante, não é um número que nos surpreenda. Tá? Então, nós continuamos com a preocupação em todos os casos, de 0 a 90 anos. Agora, do ponto de vista epidemiológico, o que nos traz maior preocupação é a faixa acima dos 60. A outra pergunta diz respeito à preocupação com o Amazonas e a população indígena. Ela é da Giovana Galvani. Essa pergunta foi respondida ontem já pelo ministro. A preocupação com a saúde indígena, é claro que ela é muito relevante. Nós temos uma população significativa, uma população que tem uma imunidade a essas viroses menor do que a nossa, normalmente, né? Os brancos costumam ter mais contatos, a nossa imunidade já é mais forte em relação a qualquer tipo de agressão de novos vírus. Na população indígena, isso aumenta, com certeza. A recomendação que a gente tem dado é procurar que as pessoas permaneçam nas suas aldeias, que não saiam das suas aldeias. Recomendação de que pessoas de fora não acessem as aldeias, a comunicação deve ser a menor possível, diminuindo com isso a transmissão. Quer dizer, para esse vírus chegar dentro da aldeia, só existe uma maneira: alguém contaminado entrar na aldeia, senão não vai acontecer nada. Então,
o maior cuidado, a maior preocupação que nós devemos ter é exatamente de manter essa população o máximo possível isolada, né? Impedindo acesso de outras pessoas que estão num outro ambiente em que a possibilidade de contaminação é maior. A Natália, da CNN, pergunta se, de acordo com o boletim divulgado no sábado, a taxa de letalidade mundial é 5,2%. E o Brasil, no domingo passado, tinha 3,2%, mas agora já está em 4%. Estamos nos precavendo, já assumindo que a subida da curva também será rápida, como na Itália e nos Estados Unidos. Em relação à curva do Brasil com os demais países, se nós considerarmos, desde o momento que nós tivemos a identificação do caso número 100, com esses outros países, todos os países europeus e mesmo os Estados Unidos, a nossa curva está tranquila. Ela está abaixo das curvas de crescimento da Espanha, abaixo da curva de crescimento da Itália, abaixo da curva de crescimento dos Estados Unidos, nesse período até hoje. O período em que a gente teve a identificação do caso número 100, até hoje. Nós estamos com uma curva com um crescimento menor do que desses países. A questão da letalidade ter aumentado de 3,2 para 4,2, a letalidade ela tem muito a ver com a quantidade de testes que a gente vai fazer. Possivelmente, na próxima semana, com o acréscimo que nós vamos começar a fazer na testagem, principalmente em São Paulo, que vai aumentar bastante a sua testagem, há uma tendência natural de reduzir as taxas de letalidade. Não é porque não vão diminuir os óbitos, mas porque vão aumentar o número de pessoas testadas e o número de pessoas com casos confirmados. Isso vai fazer com que a nossa letalidade baixe. Então, a taxa de letalidade ela tem duas variáveis. A primeira variável é o número absoluto de óbitos. A segunda variável é o número de casos confirmados. E o número de casos confirmados está diretamente relacionado, diretamente proporcional ao número de testes que a gente faz. Então, com certeza, nós vamos, a partir da próxima semana, começar a aumentar a testagem e a tendência da taxa de letalidade com isso, ela vai reduzir. O Matheus está aqui, não está? Quer fazer ao vivo, Matheus? O Matheus pergunta se o boletim epidemiológico divulgado projeta aumento descontrolado dos casos em alguns estados. Não, o que a gente está falando aqui é o que o ministro criou aquela figura, a figura de nós começarmos a ter entrar numa fase de número de casos muito maior, um crescimento, uma curva íngreme nos crescimentos de casos, né? Então, quando o pessoal aqui fala nessas 4 fases e que a gente está numa transição, né? Qual é a segunda fase e a terceira, Rodrigo? A segunda é a aceleração descontrolada, a terceira a desaceleração. Então nós estamos passando da primeira, a primeira que são a primeira são os clusters localizados, a transmissão localizada, e a gente está percebendo que em alguns locais nós estamos numa transição para essa fase em que todos nós já sabíamos que ela ocorreria, em que vai acontecer um número muito maior de casos, né? Essa transição que deve estar ocorrendo nesses 4 ou 5 estados, aí o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, são os 5 estados que possivelmente vão passar de fase mais rapidamente, né? Então é isso que está acontecendo, estamos preparados para esse aumento de casos que deve ocorrer nas próximas semanas. O Vladimir Neto, da Globo, pergunta se, diante das conclusões do boletim epidemiológico divulgado ontem à noite, o Ministério pretende começar a surgir ao mesmo tempo muitos locais com aceleração descontrolada no número de casos, qual a probabilidade disso acontecer? Então, a mesma pergunta, essa aceleração descontrolada, quando que ela deve acontecer e em que estados? Deve acontecer nesses 5 estados, deve ocorrer nas próximas semanas, e para isso a gente está já há 60 dias preparando, né, com aquisição de equipamentos de proteção individual,
com a criação de novos leitos, com a instalação de leitos de UTI, com remanejamento do uso dos leitos de UTI, reduzindo cirurgias eletivas, criando critérios para entrada e para saída de UTI, de maneira que nós tenhamos uma disponibilidade maior de leitos de UTI. Como? Os estados? Os estados. Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas. Esses são os 5 estados em que nós estamos percebendo que devem fazer essa transição para um aumento maior do número de casos nas próximas semanas. A próxima, Caian, da Bandeirantes. Existe um relatório do Ministério que aponta o risco de 4 estados e do DF estar em transição para aceleração descontrolada. Então, é essa a resposta que eu dei inicialmente em relação aos 5 estados que nos preocupam. O Alexandre Madruga, da Sulacap News, diz que o Rio está entre os estados que o Ministério indicou que podem ter alta descontrolada e quais são os principais motivos para isso. Bom, os motivos desses estados nós já prevíamos desde o início. São os estados em que há uma relação de viagens internacionais maior. Quer dizer, o número de viagens internacionais com o Distrito Federal, o número de pessoas que viajaram para o exterior, o número de pessoas que vêm dos outros estados para Brasília é muito grande, assim como São Paulo e o Rio de Janeiro. E o estado do Amazonas, ele tem uma relação muito forte comercialmente e uma relação muito grande de pessoas que transitam em função de negócios que ocorriam já desde o período da Zona Franca de Manaus, que isso é muito relevante. Então, o Ceará e o estado do Amazonas também, por conta dessa proximidade e desse volume maior de viagens ao exterior. Vai continuar sendo assim? Não. A gente não espera que continue sendo assim. A gente sabe que quando começar o inverno, a tendência vai ser uma migração desse número de casos e a preocupação maior para os estados da região sul. Quando começar o frio, nós sabemos que vai ser o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que vão começar a apresentar um número maior de casos, e aí passarão a nos preocupar mais. Certo ponto de vista, isso é bom que aconteça, que não ocorram todos os estados ao mesmo tempo. Se pudesse ser assim, de nós termos 5 estados agora com maior número de casos, e que esses estados estivessem reduzindo o número de casos para quando começassem a aumentar na região sul, seria muito bom, porque nós teríamos possibilidade de fazer remanejamento, tanto de equipamentos, remanejamento de respiradores, como remanejamento de pessoas, né? Nós poderíamos, num local em que a situação está mais controlada, nós poderemos transferir médicos, intensivistas, médicos que estão habituados a trabalhar em unidade de tratamento intensivo para as áreas, para os locais onde haja maior necessidade. O Tiago Rezende, da Folha de São Paulo, fala também no boletim do Ministério da Saúde, em que a pasta vem fazendo parcerias para ampliar a testagem, mas ainda não há uma escala de produção nos principais fornecedores para suprimento de kits para pronta entrega. Pode haver falta de testes? A previsão de chegar a 20 milhões de testes está mantida? O mundo todo está correndo atrás de testes, tá? E tem testes que estão aparecendo com qualidades diferentes. Então, nós estamos preocupados, não adianta adquirir um teste em que nós não possamos, que nós não tenhamos condições de ter segurança sobre os resultados desses testes. Então, o Ministério da Saúde recebeu uma doação grande, está fazendo aquisições de testes, mas os testes têm que ser aprovados pelo nosso Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, eles têm que ser aprovados lá no NCQS antes de ser colocados à disposição. Estamos trabalhando para ampliação tanto dos testes rápidos, como também estamos trabalhando na implementação e no aumento dos testes dos PCR. Como é que PCR, biologia molecular, em tempo real.
RTPC. O RTPC em tempo real, que é o mais adequado no sentido de identificação de quem é que está com a doença. Porque nós temos que separar muito bem. O que o teste rápido faz? O teste rápido ele identifica pessoas que já têm anticorpos. Precisa já ter passado uma certa fase da doença para a identificação dos anticorpos. Se fizer o teste rápido em alguém que recém começou a ter sintomas, o teste rápido não vai identificar. O teste rápido precisa de um certo tempo, né? Pelo menos 10 dias do início da doença, pelo menos 7, 8 dias do início dos primeiros sintomas, para que o teste rápido seja positivo. As pessoas têm uma ideia equivocada, que acham que esse teste rápido que a gente vai fazer, o camarada começou a tossir, está com febre, ele vai lá, faz o teste rápido, identifica se ele está com corona ou não. Não identifica. O teste rápido só vai identificar quem já tem imunidade para o coronavírus. Essa imunidade, ela pode ser apresentada em pessoas que tiveram sintomas e ela pode ser apresentada em pessoas que não tiveram sintomas. O camarada teve contato, teve a doença, não apresentou sintoma e o teste rápido vai identificar que ele já tem anticorpos para isso. Então, essa situação do... Tá para vocês aí também, doações no Ministério da Saúde. Quem quiser fazer doação no Ministério da Saúde deve entrar em contato nesse e-mail juntoscontracovid19@saude.gov.br. Então esse é o e-mail da equipe do Ministério da Saúde que analisa e que avalia e que recebe todas as doações que são encaminhadas para o Ministério da Saúde. Você quer complementar, Rodrigo, por favor? Nós estamos fazendo um esforço para essa disponibilidade. Atualmente nós já disponibilizamos 115 mil testes para diagnóstico molecular, até o momento para os laboratórios de referência estaduais. Essa semana, a nossa previsão de entrega é de mais de 290 mil e recebemos os 500 mil testes rápidos doados pela Vale, que estão na avaliação do Instituto Nacional. Então, por enquanto, até na próxima semana, essa é a previsão mais concreta que a gente tem sobre a disponibilidade dos testes. Pergunta? Por favor, só se dirigir ao microfone e identificar veículo e nome, por gentileza. De RTPC. Oi, sou o Fábio Murakawa do Valor. O presidente Trump, ele traçou um cenário bastante preocupante essa semana. O presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, traçou um cenário bastante preocupante essa semana. Uma frase que chamou a atenção, ele dizendo que se eles fizerem um bom trabalho, vão morrer 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Eu queria saber se o Ministério da Saúde já trabalha com algum cenário em relação ao estrago que essa doença pode causar no Brasil. Qual é o melhor cenário em termos de números de mortos e o pior cenário com o qual vocês estão trabalhando? E só mais uma, nós sabemos que pela indisponibilidade de testes, há uma subnotificação muito grande, né? Mas vocês têm ideia ou alguma projeção de quantas pessoas já possam estar infectadas neste momento no Brasil? Bem, o fato de nós ainda não estarmos com uma quantidade tão grande de testes como gostaríamos, se nós compararmos isso com os outros países, nenhum país teve o crescimento de casos acompanhado da testagem que nós estamos implementando no Brasil. Nenhum. O Brasil certamente vai ser o país que, quando nós tivermos o aumento de casos, vai ter a maior capacidade de testagem entre todos os países com os quais nós estamos aí nos comparando. Tanto os países da Europa como os Estados Unidos. E claro que a China não dava nem para esperar, porque na época não havia essa possibilidade. Então, nós estamos nos preparando muito, não só com equipamentos, não só com pessoas, também com testes. E vocês lembram lá no início, quando nós começamos a falar dos primeiros casos,
em que a gente dizia que a possibilidade até que depois de um certo tempo, o diagnóstico não fosse mais obrigatoriamente feito com laboratório, que nós poderíamos fazer a identificação do nexo causal com os sintomas, com a questão da síndrome gripal, inclusive hoje com a característica da tomografia, porque tem uma imagem, né, na tomografia que é muito característica dos casos de coronavírus. E quem pensa que o teste é a melhor coisa do mundo para fazer a identificação, não é verdade. O teste dá muito falso negativo, muito falso negativo. Muitas pessoas vão ter coronavírus e vão fazer o teste e o teste vai dar negativo. Essa é uma estimativa muito elevada. Muitas vezes o diagnóstico vai ser feito pelas características sintomatológicas, pela evolução da doença, pela imagem da tomografia, mesmo com o teste negativo. Mais adiante, com a possibilidade de fazer a dosagem das imunoglobulinas, sim, nós vamos poder confirmar o diagnóstico. Mas na fase ativa da doença, nem sempre nós vamos conseguir identificar através do teste. Então, resumindo a resposta, nós vamos começar com uma quantidade grande de testes, maior do que qualquer outro país quando começou a ter um número de casos elevados. Desculpa, mas a minha pergunta foi a seguinte: quantas pessoas o Ministério acredita que já estejam infectadas no Brasil? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta: qual é o melhor cenário em termos de número de mortes e o pior cenário? Nós não vamos apresentar cenários de óbitos, tá? Nem máximo, nem mínimo, nem médio. Nós trabalhamos com todos os cenários, esses cenários servem para que o Ministério da Saúde se organize do ponto de vista de oferta de capacidade instalada, de número de leitos de UTI, de quantidade de pessoas que vão ser necessárias, mas nós não vamos trabalhar com número previsto de óbitos. Vamos trabalhar com os cenários. Cada semana que ocorrer, nós vamos olhar o que aconteceu na semana passada e nós vamos nos projetar para a semana seguinte em função do que está acontecendo. Nesse momento, a preocupação é que a gente tenha a maior capacidade possível de leitos de UTI, a maior capacidade possível de equipamentos de proteção individual, a maior capacidade possível de pessoas para dar conta da demanda que vai acontecer. Agora, se tu me perguntares se tudo isso será necessário, eu vou responder dizendo qual o país em que isso foi necessário. Qual o país que conseguiu, com essas medidas, não ter uma pane no seu sistema de saúde? Os Estados Unidos estão enfrentando isso, a Espanha enfrentou isso, a Itália está enfrentando isso, o Brasil não vai enfrentar. Vamos torcer para que isso não aconteça. Estamos nos preparando para isso. Eu tenho mostrado dados que o Brasil tem uma capacidade de leitos de UTI que é bem superior aos países europeus e mesmo aos Estados Unidos, né? Nova York tem 12 milhões de habitantes e está fazendo um esforço para passar de 1.200 leitos de UTI para 1.800 leitos de UTI. Vai aumentar 50%, vai passar de 1.200. 1.200 a gente tem em algumas capitais brasileiras com uma população de 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Muito menor do que a dos Estados Unidos, muito menor que de Nova York. Então, o número esse cenário aí, com o número de óbitos, a gente não vai trabalhar, e é muito difícil a gente dizer, com todo esse esforço que nós vamos fazer, o que vai acontecer, se nós vamos dar conta de atender toda a demanda. Estamos nos organizando para isso, para poder atender toda a demanda. Agora, se nós começarmos, se nós tivermos coronavírus acrescido dos casos de influenza no mesmo período, no inverno, principalmente na região sul do Brasil, com dengue, nós vamos acumular uma série de tensões e que todas elas vão exigir equipamentos, todas elas vão exigir hospitalizações, todas elas vão exigir atenção primária, vão forçar muito, vão estressar muito o nosso sistema de saúde. Senhores, boa tarde. Caian Messina, TV Bandeirantes. Os senhores estão ao vivo no Brasil Urgente.
com o Datena. Bom, eu queria, se os senhores me permitirem, são 3 perguntas. A primeira relativa a essa aceleração descontrolada, né? Para um leigo, isso realmente assusta, né? Até o termo aceleração descontrolada, parece realmente que, né, a situação está, como o próprio nome diz, perdendo o controle. Dá para garantir que não haverá, por exemplo, a partir dessa aceleração descontrolada, o pico vai ser agora em abril? Ou a gente pode esperar uma aceleração descontrolada também em outros estados, conforme for chegando o inverno, né? Então, essa aceleração descontrolada vai para outros locais. A gente está falando de São Paulo e Rio, que são muito populosos. Segunda pergunta, hoje o presidente Bolsonaro, ele anunciou pelas redes sociais a diminuição dos impostos, por exemplo, para a cloroquina e para o zinco, que são apontados como, né, algo para minorar essa situação. Se o Ministério da Saúde é a favor disso e vai administrar em doses maciças esses remédios. E a terceira pergunta, há pouco em live, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele defendeu lá numa conversa com os integrantes da Câmara de Lojistas do Brasil, a criação de uma espécie de passaporte da imunidade. Então, a partir do momento em que o Brasil houvesse uma testagem maciça no Brasil, a pessoa que não tem o corona, ela poderia, segundo o ministro, voltar à atividade normal, trabalhar normalmente, e se isso vai contra a orientação do Ministério da Saúde. Obrigado. Essa palavra aceleração descontrolada, eu concordo contigo, também não acho ela legal. Também acho que ela cria dá uma sensação de descontrole que ela tem na sua terminologia, que talvez não seja a mais adequada, né? Mas o que os técnicos quiseram dizer nesse boletim, com essa descrição, é aquilo que o ministro chama, com outra palavra, aquela espiral, né? Aquele crescimento, aquela espiral de casos que nós vamos ter. Essa espiral de casos também é isso, é um número de casos que nós vamos ter que nós não somos capazes de prever em que dimensão. Nós não somos capazes de prever em que quantidade que ele vai chegar, quantos casos nós vamos ter. É isso, isso é o que significa esse termo aceleração descontrolada. Nenhum dos estados está nessa situação. O que o boletim fala é que alguns estados estão numa transição da transmissão comunitária para esses casos, para essa espiral, né, como o ministro chama, e que no boletim ficou descrito como uma aceleração descontrolada. O segundo, em relação à questão da isenção de impostos sobre alguns medicamentos, achamos que é super positivo, ótimo, porque esses medicamentos já estão sendo utilizados, mesmo que ainda em protocolos clínicos experimentais, né? Mesmo que nós não tenhamos ainda uma comprovação científica mais robusta, temos notícias de que isso pode ser alguma coisa boa para o futuro, e que esses pacientes estão utilizando, todos os hospitais brasileiros já utilizam isso nos casos graves. O Ministério da Saúde está ampliando a utilização, não só para aquelas pessoas que estão em respiração mecânica, mas também para as pessoas que estão internadas com casos graves, mas que ainda não foram por respiradores, que elas também possam utilizar esses medicamentos. E o fato de não incidir mais impostos sobre esses medicamentos é bom para o sistema de saúde que vai adquirir, é bom para os hospitais privados que estão oferecendo esse medicamento. Então, é uma notícia positiva para todos nós. A terceira, que é a questão do passaporte, que o ministro da Economia citou, isso faz parte do plano do Ministério da Saúde, nós somos totalmente favoráveis a isso. O inquérito que nós queremos fazer e a avaliação que nós vamos fazer com teste rápido, para as pessoas, inicialmente os testes rápidos vão servir para isso, vão ser feitos nas unidades de saúde, porque nós queremos que o profissional de saúde, se ele estiver doente, se ele estiver com sintomas, ele vai ficar isolado, ele pode sair do isolamento um pouco mais cedo, se a gente tiver a confirmação de que ele está imunologicamente
com segurança imunológica para enfrentar, para sair da casa e voltar para o trabalho. Segundo, nós vamos ter uma parte da nossa população que já vai estar apresentando esses anticorpos e ela pode circular livremente pela sociedade. Isso é muito importante, que uma parte da população já teve a doença, já teve contato, já passou da fase de transmissão e a partir de agora ela pode ter contato com o idoso, ela pode ter contato com a criança, ela pode ir na escola, ela pode ir no trabalho, porque ela não vai mais ter possibilidade de transmitir a doença, porque ela já teve e não existe, pelo menos até o momento, nenhuma comprovação que alguém possa ter uma reinfecção, né? E mesmo que tenha uma reinfecção, ele já vai ter anticorpos, já vai ter uma imunidade que com certeza vai ser positiva para o enfrentamento da doença. Então, somos favoráveis a isso. Eu não sabia desse termo aí do passaporte, mas é o que nós estamos esperando com esses primeiros testes que nós vamos fazer com o nosso pessoal dos hospitais, das clínicas, das unidades de saúde, em que nós vamos conseguir fazer com que elas voltem a trabalhar, saiam do isolamento mais cedo, e também as pessoas que a gente vai poder dizer que podem circular livremente pela população, porque elas não vão mais adquirir a doença. Nem adquirir e nem transmitir. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, Marina Francischini, da Globo News. Eu queria saber o motivo da ausência do ministro da Saúde, geralmente ele que faz essa atualização, e também perguntar a importância do isolamento. Eu não entendi a primeira parte, um pouquinho mais alto. A ausência do ministro Mandetta, porque ele não veio, geralmente é ele que faz a atualização. Sim. E também a importância do isolamento. Assim, qual é a importância na prática das pessoas não estarem circulando agora nessa mudança de fase, né? Que a gente está entrando nessa outra fase em 4 estados e aqui também no Distrito Federal. Perfeitamente. Bom, primeiro, a ausência do ministro. Quem acompanha as nossas entrevistas, a gente já deve estar na entrevista número 60, tá? Era de praxe que o ministro comparecia em algumas entrevistas e as demais entrevistas eram eu, o Anderson, eventualmente os Rodrigos aqui que acompanhavam, e o ministro falava em situações em que havia algum fato mais relevante e que havia a necessidade da presença dele. Essas entrevistas foram sempre técnicas e sempre fomos nós que nos comunicávamos aí com a imprensa. Essa semana nós tivemos uma mudança porque nós deixamos de fazer a entrevista coletiva no Ministério da Saúde, no nosso auditório, e passamos a fazer as entrevistas nesse local, com uma intenção super positiva, que é poder aproximar o Ministério da Saúde dos outros ministérios, que o governo possa comunicar todas as ações que estavam sendo implementadas, e em função dessa alteração e da presença de outros ministros, o ministro Mandetta esteve presente em todas as coletivas. Eu estive com ele também em todas as coletivas. Hoje, como não havia essa necessidade, porque não haveria a participação de outros ministros, e também para que ele possa descansar um pouco. Vocês não imaginam a quantidade de horas que a gente está dormindo aí, diariamente, por semana. Então, o ministro aproveitou para descansar um pouco mais, certamente ele está nos assistindo, e ele deve estar aproveitando esse tempo para ler, se atualizar o máximo possível, que é o que ele tem feito com muita intensidade. Por isso, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tem a capacidade e a qualidade para substituir o ministro Mandetta, mas a gente pode, tecnicamente, tentar responder a todos os questionamentos que vocês fazem. Questão do isolamento, qual que é a importância do isolamento nesse momento? Exatamente porque nós queremos iniciar o embate com o coronavírus diferente dos outros países. Nós não tivemos nenhum país que tenha se preparado tanto para enfrentar o coronavírus como o Brasil fez. O Brasil teve essa sorte de ter um tempo maior para se preparar, para ver o que está acontecendo nos nossos locais e tentar se preparar da melhor maneira possível. Talvez essa seja a grande diferença do que vai acontecer no Brasil nos demais países. Eles não tiveram esse tempo. Eles tiveram que se consertar, eles tiveram que colocar os leitos, eles tiveram que adquirir equipamentos
na fase mais difícil da doença. Nós tivemos tempo para isso. Nós conseguimos comprar parte dos equipamentos de proteção individual, nós não conseguimos comprar tudo que seria necessário. Nós conseguimos aumentar bastante o nosso número de leitos, vamos aumentar ainda mais o nosso número de leitos. Nós estamos tendo condições de já fazer um chamamento aí para ter voluntários na área da saúde, médicos, de enfermeiros, de profissionais da área da saúde que possam nos ajudar. O Ministério da Saúde colocou recursos para que as prefeituras e os estados pudessem contratar mais gente, reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde, ampliar o horário de atendimento. Os hospitais se prepararam para isso. Os hospitais hoje estão vazios. A grande maioria dos hospitais brasileiros hoje estão trabalhando com 40%, 50% da sua capacidade. A capacidade de atendimento dos hospitais reduziu tanto, está nesse momento tão reduzida, que os hospitais estão pedindo para o Ministério da Saúde, para que nesses meses, para esse mês que passou e para os próximos meses, que o pagamento dos hospitais não seja feito pela produção de serviço. Porque se fosse pela produção, por aquilo que eles realizaram, pelo número de cirurgias, pelo número de atendimentos que eles fizeram, haveria uma queda muito significativa na receita dos hospitais, que é uma coisa que nós não queremos. Nós não queremos que os hospitais se descapitalizem nesse momento, que tenham crise financeira nesse momento, porque logo adiante vai mudar. Daqui a 30 dias a situação vai ser diferente. Então o Ministério da Saúde está pagando os hospitais pela média do que eles produziram no semestre, para não refletir a diminuição no atendimento. Mas isso mostra claramente e objetivamente como reduziu o número de atendimentos dos nossos hospitais. Então é isso, nós estamos nos preparando. E a questão do isolamento, que você perguntou, por que a importância do isolamento? Porque nós queremos estar mais fortes ainda para enfrentar o corona. Nós queremos estar o mais forte possível, no ponto de vista de equipamentos, de proteção, de leitos, de UTI e de pessoal. Por isso, vai acontecer a contaminação, vai acontecer a evolução, não adianta. Se nós ficarmos um ano, todo mundo trancado em casa durante um ano, e nós não tivermos um aumento do número de casos, no momento que nós sairmos para a rua, nós vamos passar a ter o contato com o vírus. Porque isso a redução do vírus só vai acontecer, a transmissão só vai acontecer em duas situações. Quando todos nós estivermos imunizados, para nós estarmos imunizados, ou a gente tem contato com a doença, ou a gente tomou vacina. Como nós não temos vacina, a única maneira da gente estar imunizado é ter tido contato. Então, os idosos que estão hoje isolados, eles vão ficar imunes ao coronavírus a vida inteira? Não vão ficar imunes a vida inteira. Eles, quando saírem das suas casas, eles vão ter contato com o coronavírus e vão ficar doentes. O que nós não queremos é que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o atendimento que nós vamos dar não vai ser suficiente, a qualidade do atendimento vai cair muito, e o número de óbitos, o número de pessoas que vão sucumbir à doença vai ser muito maior. É muito diferente tu ter um número de pessoas dentro da capacidade de atendimento, sendo atendidos com normalidade pela equipe, a mortalidade diminui dramaticamente. Agora, quando nós temos uma enxurrada de pessoas que transborda a capacidade de atendimento do hospital, o número de óbitos é muito maior. Por isso que nós vamos empurrar o máximo que a gente puder. Quem sabe, se nós ganharmos tempo suficiente, nós vamos ter logo adiante a possibilidade de um tratamento, ou nós vamos ter a possibilidade de uma vacina. Isso seria o mundo ideal para nós. Tudo bom, secretário? Um momento, por favor. A gente vai informar que a coletiva vai até às 6h30. Então, vamos fazer o seguinte esquema. Vamos intercalar perguntas ao vivo e perguntas online. 3 ao vivo e 3 online intercaladas. E se atentar para fazer uma pergunta só, por favor, para dar tempo também. Secretário, eu tenho 3 dúvidas aqui que a gente ainda está... vai ser rápido, não vou delongar na pergunta não. Meu nome é Alessandro, eu sou da TV Record. Perguntas são rápidas ou não, o teste é rápido? Não, pergunta vai ser rápida. Alessandro Saturno, TV Record. Esse número que o senhor apresentou hoje, ele está previsto no que o Ministério já havia esperado, esse número de óbitos e número de casos confirmados? Porque antes a gente via pular de 10, 20, agora a gente está vendo de centenas e até milhares de casos confirmados. O Ministério da Saúde também vai tomar alguma medida
medida em relação ao que o Distrito Federal fez hoje, a liberação de 23 feiras permanentes na cidade, para que as pessoas possam ir, por exemplo, na SEASA hoje, houve a liberação, a aglomeração de várias pessoas e, enfim, descumprindo totalmente o que o governo pregou até então. E no Rio Grande do Sul, o senhor falou uma novidade aí para a gente, que o Rio Grande do Sul pode ser a partir de julho, né, meados de julho, quando vem o inverno. O que o Ministério já está fazendo em relação àquela região? Obrigado. A primeira pergunta em relação ao crescimento do número de casos está absolutamente dentro do que nós imaginávamos. Nós imaginávamos que teríamos aí nos primeiros dias um crescimento na ordem de 33% de casos diariamente, o que corresponderia a duplicar o número de casos a cada 3 dias. Nós estamos trabalhando numa faixa que está girando em torno de 20%. Quer dizer, se vocês pegarem o número de casos novos, aumentou o número de casos novos em relação a ontem. Claro, nós estamos trabalhando em cima de uma base. Cada vez vai aumentando mais essa base de casos confirmados e a projeção é 20% em cima da base consolidada até o dia anterior. 30% em cima da base consolidada até o dia anterior. Nós prevíamos 30, 33, estamos com 20. Então, tem crescido 20% o número de casos em cada 24 horas, contados dos casos consolidados até o momento. Isso vai acontecer, essa curva vai ficar assim até um determinado momento. Depois ela vai manter um platô e depois ela vai começar a reduzir. Até lá, esse vai ser o nosso... diariamente nós vamos nos defrontar com essa realidade. A realidade vai ser essa, daqui para frente, todos os dias o número de casos vai bater o recorde do número de casos do dia anterior. Provavelmente, todos os dias o número de óbitos vai bater o recorde do dia anterior. Isso é esperado que aconteça, até um determinado momento. Segunda, eu não sei, essa questão da SEASA, sinceramente eu não acompanhei, não sei o que aconteceu. Agora, se isso aconteceu e se isso resultou em aglomeração de pessoa, não foi legal. Então, eu acho que tem que pensar numa outra forma de fazer isso. As pessoas precisam adquirir comida. Precisam adquirir comida. Eu hoje aproveitei que era sábado, eu fui fazer compra. Eu estava uma semana sem comprar nada na minha casa. Tentei ficar o mínimo possível próximo de outras pessoas, não conversei com ninguém dentro do mercado, usei álcool gel antes de entrar, antes de pegar o carrinho, antes de sair do mercado usei álcool gel, quando eu cheguei em casa usei álcool gel. Então, e tive o cuidado de ter o mínimo possível de contato com outras pessoas. Mas tem situações que são necessárias. Alguém hoje me pegou correndo na rua de manhã, e aí saiu em alguns sites, blogs, não sei o que, uma foto porque eu estava com a minha esposa correndo. Eu corro todos os dias, eu corro há mais de 30 anos, eu nunca fiquei uma semana sem correr, desde 1980, 40 anos. Mas eu tive cuidado. Eu acho que é necessário, eu preciso correr, eu preciso ir para a rua caminhar. Eu não faço terapia. A minha terapia é andar na rua caminhando ou correndo. Eu consigo refletir, eu consigo pensar sobre as coisas que estão acontecendo, eu consigo me planejar. Para mim, a corrida, a caminhada, tem um efeito que não é só o efeito de melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória. Ela é boa para manter o meu equilíbrio mental. E que todos nós aqui estamos sendo pressionados ao máximo em relação a isso. Aí fizeram uma foto, colocaram uma foto e tal, que eu estava correndo na rua. Eu não acho que eu tenha infringido nenhuma regra. Eu corri num lugar isolado, não tinha ninguém, estava com a minha esposa do meu lado. Por óbvio que eu não preciso ter nenhum tipo de preocupação, porque nós dormimos juntos, nós temos contato diariamente. E estava correndo do meu lado, mas eu não tive contato com nenhuma outra pessoa, então eu não acho que eu tenha infringido nenhuma regra. As pessoas têm que ter bom senso. Essas regras, ninguém pode ir no parque caminhar ou correr. É difícil essa decisão. Eu entendo até a decisão de quem diz, olha, não dá para abrir o parque, porque se abrir o parque, as pessoas vão se aglomerar.
Mas, se o parque ficasse aberto e as pessoas tivessem consciência e não fossem todas ao mesmo tempo e pudesse caminhar com um certo distanciamento entre as outras, o ir no parque, caminhar no parque, não faria mal a ninguém e não aumentaria o risco da transmissão. Pelo contrário, faria bem para todo mundo. Mas então, já que não dá para ir no parque, se entende essa preocupação, agora não poder correr ou não poder caminhar na quadra onde o camarada mora ou num local que não está passando ninguém, eu acho que é um exagero. E isso não ajuda em nada, esse tipo de policiamento que às vezes é feito. O terceiro era a SEASA, os casos de óbitos diariamente. A terceira, qual foi mesmo? O que vai ser feito? No Rio Grande do Sul, eu não anotei porque era Rio Grande do Sul. Bom, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul fechou, todos os municípios do Rio Grande do Sul estão fechados. Aqueles que têm casos e aqueles que não têm casos. Essa questão de fechar um município que não tem nenhum caso, não dá para a gente criticar. Eu não vou criticar, dizer que devia fazer assim ou devia fazer diferente. Mas devíamos pensar bem. Porque se o município não tem casos e a circulação do vírus é muito pequena, isolar essa população por um certo tempo, legal, não vai aumentar o número de casos nesse local. Mas você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, daqui a pouquinho vai ter que abrir. Quando abrir, as pessoas vão ter contato com o vírus, é inevitável, todo mundo vai ter contato com o vírus. O que a gente precisa é ter tempo para que as pessoas tenham contato com o vírus e a gente está preparado para isso. Agora, imaginar que a população vai ficar para o resto da vida sem contatar com o vírus, isso não é possível, todo mundo vai contatar com o vírus. E se nós empurrarmos isso por muito tempo no Rio Grande do Sul, o risco é nós coincidirmos o aumento do número de casos, que vai ser mais adiante, com o aumento do número de casos que nós vamos ter em função da influenza, do inverno no Rio Grande do Sul. Então, não é nenhuma crítica, mas essa questão de fechar cidades, municípios, que não tenha nenhum caso confirmado, precisa ser discutida. Nós temos que avaliar bem se isso tecnicamente é o mais adequado. Por um momento não tem nenhuma dúvida. Mas se nós pensarmos o que pode acontecer mais adiante, talvez fechar mais adiante não seja melhor. Esse movimento de fechar e abrir, ele não é definitivo. Não é definitivo. Não significa que, bom, alguém fechou agora, aí depois ele vai abrir e vai ficar aberto o resto do tempo. Não. Nós vamos ter que calibrar. A gente vai ter que ficar calibrando isso. Abre, começa a aumentar o número de casos, fecha, começa a diminuir o número de casos. Com isso a gente consegue manter o atendimento dentro da nossa capacidade instalada. Isso é o desejável. Desejável é que a gente não chega nessa fase de crescimento exponencial e que nós vamos ficar sem capacidade de atender. Então é isso. Acho que é isso que o Rio Grande do Sul está fazendo, e não é só o Rio Grande do Sul. Vários estados fizeram a mesma coisa. Fecharam todos os municípios, independente do número de casos. Acho que merece uma discussão. Pode estar certo, pode não estar certo, pode ser que tenha sido um pouco antes da hora. Acho que precisa de uma análise melhor. Vamos agora para a pergunta online. A 9. A dificuldade em adquirir equipamentos para estruturar leitos hospitalares afetam 2.000 leitos de retaguarda de CTI que já haviam sido anunciados pelo Ministério da Saúde. Entre os 500 que já foram liberados pelo Ministério, quantos já foram instalados? Dos 500 que a gente estabeleceu, 540, imagino que já tenha sido instalado a metade deles e outra metade está nos aviões ou nos caminhões, já estão no hospital. Muitos hospitais, quando o equipamento chega, tem que concluir uma obrinha, tem que terminar de passar o oxigênio, os móveis não estão prontos, então dependendo do hospital, tem demorado um pouquinho mais para a sua instalação, mas eles já estão nos hospitais, ou eles estão muito próximos de chegar nos hospitais.
Agora, a nossa compra de 1.000 leitos, ela foi prejudicada, sim. Interessante a pergunta, porque quando a empresa que ganhou a licitação dos 1.000 leitos, isso foi bem lá no início, a Argentina não tinha nenhum caso confirmado ainda, ele fez uma aquisição de 1.000 equipamentos de respiração, 1.000 ventiladores, 1.000 respiradores na Argentina. 1.000. E agora, na hora de fazer a implantação dos leitos, chegou na divisa da Argentina com o Brasil e o governo argentino não deixou ele passar. Então, os 1.000 leitos que ele tinha comprado para colocar no Ministério da Saúde foram bloqueados pelo governo da Argentina. A Argentina fez a mesma coisa que nós também estávamos fazendo, nós também não estávamos deixando sair quem produzia respirador aqui para outros países. A Argentina fez a mesma coisa, não é nenhuma crítica, correto. Fechou porque ela vai precisar. Então, não deixou esses 1.000 respiradores saírem da Argentina para vir para o Brasil. A empresa que ganhou a licitação, ele não tem outra opção. Ele tinha feito essa aquisição, comprou 1.000 respiradores. E a compra dele não chegou a ser efetivada. Então, ele está fazendo uma nova importação, e isso vai demandar um pouco mais de tempo. Por isso, nós ainda não conseguimos implantar todos os equipamentos que nós prevíamos. Mas agora, felizmente, nós assinamos um contrato com um fornecedor da China, são 15.000 respiradores, há uma previsão de, a cada semana, chegar uma quantidade desses respiradores, a partir de agora, dentro de 2 semanas já começam a chegar. Tem produção nacional, nós contratamos 17.000 respiradores que vão ser produzidos no Brasil. Essas empresas também vão começar a fazer entrega semanais nos próximos dias. E esse é o tempo, esse é o movimento que nós estamos esperando fazer, adquirir esses respiradores. Não vamos mais distribuir os respiradores como a gente fez inicialmente, por um cálculo per capita para todos os estados. Nós vamos ficar com esses respiradores no nosso almoxarifado, no nosso centro de distribuição, e nós vamos colocar esses respiradores aonde ocorrer efetivamente a necessidade. Então, ele vai para um determinado local onde o leito está sendo necessário, onde a capacidade instalada chegou perto do seu limite, e ela vai ficar lá até que diminua esse volume, e esse equipamento pode muitas vezes sair de um lugar e ser transferido para um outro. Qual o valor da China, secretário? O valor da China é 15.000 respiradores. O ministro até já anunciou aqui numa coletiva, foi 1 bilhão e alguma coisa, um pouquinho mais de 1 bilhão de reais. Eu não sei o que vem depois do 1 bilhão, mas é 1 bilhão e 100, uma coisa assim. 1 bilhão e 100 milhões de reais para a aquisição de 15.000 respiradores. Secretário, só nas redes sociais, sobre a sua fala, de todo mundo vai ter algum contato com o vírus, a intenção também, na reação do público, é entender que muitos não vão ter o sintoma, não é isso? 90% não vai ter sintoma. 90% não vai ter sintoma. 86%, as estatísticas mundiais dizem isso. 86% nem souberam, nem vão ficar sabendo que tiveram contato com o vírus. 14 vão. Desses 14, uma parte vai ter, são casos mais graves, que vão para o hospital. Uma parte desses que vão para o hospital vão ser mais graves ainda e vão para a UTI. E uma parte desses que vão para a UTI, que vão ser os casos mais graves, infelizmente vão ao óbito. Os números as estatísticas são mais ou menos isso, 86%, 80%, 20% vai para o hospital, desses 20 que vão para o hospital, 15 ficam sendo atendidos em enfermaria, 5% vai para a UTI, desses que vão para a UTI, desses 5%, então 2% vão a óbito. Essa é a estatística que a gente tem do que já aconteceu nos outros países. Próxima 10. O Brasil está com dificuldade para importar respiradores. A indústria nacional poderia assumir essa fabricação, como vemos acontecendo nos Estados Unidos. Sim, já foi feito, o ministro conseguiu, juntamente com o Ministério da Economia, parceria entre empresas que já produziam respiradores, que se fechar um acordo com outras empresas que não produzem respiradores, mas que são empresas de alta tecnologia e que puderam
nessa associação, ampliar a capacidade de produção. São esses 17 mil respiradores que nós esperamos receber da nossa produção nacional nos próximos 90 dias. Então, já vamos para a 11ª. Além do caso da Bahia, o governo poderia mencionar outras oportunidades em que não conseguiu concretizar compras de equipamentos essenciais, se o Itamaraty foi acionado. A Bahia fez uma compra que não foi uma compra do Ministério da Saúde, foi uma compra feita pelo governo da Bahia diretamente aos Estados Unidos e tiveram o bloqueio da importação desses equipamentos. Tem ocorrido em outros locais em que os estados, os municípios ou até mesmo os próprios hospitais fazem uma aquisição e a empresa não entrega porque diz que houve uma ação do Ministério da Saúde impedindo que isso se concretize. Isso é verdade. No início, quando nós não sabíamos, estávamos tateando ainda em relação à questão de equipamentos, nós avisamos, olha, talvez seja necessário tomarmos algumas providências que são bem impactantes. Uma delas, nós vamos impedir a exportação. Quando eu falei isso, houve muita crítica. Que absurdo, o governo, como se isso fosse impossível de ser feito. O Brasil vai impedir a exportação de equipamentos. Foi necessário. O Brasil impediu a exportação de equipamentos. E mesmo a produção nacional, nós também informamos que toda a produção nacional ela deveria ser direcionada para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não usa equipamento para si próprio. Nós não vamos colocar equipamentos no Ministério da Saúde. Os equipamentos que o Ministério da Saúde adquirir vai ser para colocar nos estados e no município, todos, 100% deles. Então, ficar pensando, mas o Ministério está comprando, mas se o Ministério está pegando, é porque o Ministério quer colocar nos estados e nos municípios que mais precisam. Essa foi a preocupação, que começassem a ocorrer compras, e aí quem tivesse a maior capacidade financeira teria uma vantagem em relação aos que têm o menor poder de aquisição, porque poderiam comprar muito mais respiradores do que necessário e deixando, sei lá, alguns estados que poderiam estar precisando e que não teriam as mesmas condições de aquisição. Então, o Ministério precisa regular, ele precisa regular essa aquisição de equipamentos para poder atender de acordo com a necessidade. É isso que a gente está fazendo. Mas aos poucos nós estamos liberando. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez uma aquisição de equipamentos, estava trancado, nós liberamos. As UTIs já foram instaladas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Enfim, todos os hospitais que estão pedindo para o Ministério da Saúde para liberar, nós estamos liberando, mas com esse controle. Controlar para que não haja uma concentração em determinados locais sem necessidade. Voltamos agora às perguntas presenciais. Vamos abrir apenas para 2 perguntas mais e encerramos. Obrigada. Boa tarde, Renato Machado, Folha de São Paulo. Eu gostaria de insistir na questão dos testes. O secretário Rodrigues Said informou um cenário para a próxima semana. Mas, em relação à previsão dos 20 milhões de testes, essa previsão foi abandonada? A gente continua trabalhando com essa previsão de acordo com a disponibilidade do mercado. Além da disponibilidade do mercado, esses testes que nós estamos recebendo, conforme já foi citado também pelo secretário Gabardo, nós vamos fazer a avaliação no Instituto Nacional de Controle de Qualidade, para ter clareza para qual fim que nós vamos utilizar esses materiais. Então, para a próxima semana, conforme eu coloquei anteriormente, o que nós temos de concreto é a disponibilização de 290 mil testes que serão distribuídos ao longo da semana. E aí, ao longo da semana, a gente pode fazer as atualizações conforme a gente tem dados mais concretos sobre este cenário, certo? Mas a projeção permanece ainda com uns 20 milhões. Prazo? Ou depende... Então, o prazo, conforme eu te falei, são vários fatores que estão relacionados a esse processo. A disponibilidade do mercado, a logística, a distribuição. Então, esses fatores podem interferir, inclusive, nesse cenário. Próxima pergunta. Nome e veículo, por favor. Matheus Vargas, do Estadão. Eu queria perguntar, vocês comentaram que o teste da Vale também está no INCQS. Queria saber se é um procedimento padrão e se, considerando que já
até uma análise do Ministério da Saúde mostra que 25% dos testes negativos estão corretos, uma análise do Ministério da Saúde feita por um laboratório privado, se ele pode ser reprovado, esse teste da Vale, que, se não me engano, são 5 milhões e 500 mil já chegaram, né? A outra dúvida, bem rapidamente, eu queria voltar, Gabardo, o senhor comentou de todos pegarem a doença, todos terem contato com a doença, é um pouco forte e, digamos, projeta um cenário meio catastrófico. Se pudesse explicar melhor o que é isso, então, considerando essa taxa de letalidade, a gente vai ter centenas de milhares de mortos e milhões de pessoas infectadas, poderia ser um pouquinho mais preciso? Eu vou responder antes do Rodrigo, tá? O vírus, ele vai se transmitir e a gente imagina que pelo menos 50% das pessoas, ao longo do tempo, não sabe em quanto tempo, elas vão ter tido contato com o vírus e elas vão criar imunização. E é isso que vai fazer com que daqui para frente, ao ano que vem, vá diminuindo a capacidade de transmissão. Porque eu já tive contato e estou imunizado. Eu entro em contato com o Rodrigo, que ainda não está imunizado, tá? Eu não vou transmitir para ele o vírus. Ele não vai transmitir para mim porque eu estou imunizado. Tá? Então, isso vai acontecer lentamente. E a gente sabe que o fluxo da transmissão, ela só começa a reduzir quando, pelo menos os epidemiologistas aqui podem me ajudar, mas quando tem 50% das pessoas já imunizadas, é que começa a ocorrer a redução na transmissão, 50%. Então, imaginar que se nós botássemos uma máscara agora, ou se nós vivêssemos numa bolha em que nós não tivéssemos mais contato com ninguém, nós não teríamos o vírus. Não teríamos o vírus. Agora, o dia que nós saímos da bolha, nós não vamos ter anticorpo contra esse vírus. E quando nós encontrarmos alguém que tenha, nós vamos ter contato, nós vamos adquirir o coronavírus. 90% dos casos serão assintomáticos, 86% nem vai saber que teve. Mas nós vamos continuar tendo casos mais adiante. Vamos continuar tendo casos mais adiante. Quando que isso vai deixar de existir? Quando nós tivermos uma vacina, porque aí nós vamos ter a imunidade natural das pessoas, que vai ocorrer com o tempo, e nós vamos ter a imunidade precipitada pela imunização. Certo. É uma questão de tempo. Agora, o que a gente procura fazer é que essa transmissão ocorra numa velocidade baixa, para que os equipamentos de saúde possam dar conta do número de pessoas que vão ficar doentes. Só isso. Tá respondido ou ficou ainda alguma dúvida? Acho que sim. E principalmente complementando, né, que eu acho que é o link que o comentário do Dr. Gabardo agora, ele refere-se inclusive à utilização do teste rápido. O principal objetivo da utilização do teste rápido, ele tem um efeito muito melhor para vigilância do que para diagnóstico, né? Então, se a gente pretende estimar qual a quantidade de pessoas que já adquiriram a proteção através da identificação desses anticorpos, né, a gente vai ter tranquilidade e possibilidade de planejar várias atividades nesse sentido. O nosso objetivo, pela disponibilidade nesse momento de 500 mil testes que foram doados, é concentrar esse inquérito, né, essa avaliação nos profissionais de saúde, até a gente ter a possibilidade, com a ampliação de disponibilidade, pensar nesse inquérito populacional para a gente avaliar a quantidade de pessoas que já tiveram contato com o vírus através da identificação desses anticorpos. Vamos abrir para mais uma pergunta. Matheus, porque eu falei na possibilidade da imunidade natural, que as pessoas vão adquirindo com o tempo, da imunidade precipitada pela vacina, mas tem uma outra variável aí que é tratamento, né? Tanto tratamento para os casos graves, como até um tratamento quase que preventivo, assim, nas primeiras horas, como para o influenza, nós temos aí o Tamiflu, que funciona muito bem nas primeiras horas da virose, e com isso a gente impede, pelo menos, reduz o número de casos graves, reduz o número de pessoas que internam. Pode ser que a gente consiga futuramente algum antiviral que, sendo tomado no início dos sintomas, ele possa reduzir o número de casos graves, casos de internação e casos de UTI. A última pergunta. Leandro Prazeres, do Jornal Globo. Eu gostaria de fazer
duas perguntas rápidas para vocês. A primeira é a seguinte: o presidente Bolsonaro tem planos para flexibilizar as normas de restrição de movimentação de pessoas nos municípios menores, de pequeno e médio porte, que ainda não tenham índices consideráveis da doença. Eu queria saber qual é o posicionamento do Ministério da Saúde, qual a sua avaliação em relação a essa abertura nesses municípios de pequeno e médio porte. Outra coisa que eu gostaria de saber Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal foram alguns dos primeiros estados que impuseram medidas de restrição social, mas ao mesmo tempo são também 3 dos 5 estados que estão nessa transição para a aceleração descontrolada. Eu queria saber por que isso acontece justamente nesses estados que impuseram essas medidas que lá no início foram anunciadas como uma tentativa de evitar essa espiral. Não, mas o aumento de casos e a possibilidade da gente ter o aumento de casos não é porque fizeram isso. Se não tivesse feito isso, talvez fosse muito pior. Então, a gente não imagina qual seria o cenário se no Rio de Janeiro ou em São Paulo não tivesse sido implementado políticas de distanciamento social mais fortes como foi implementado. Então, não tira o efeito do outro, pelo contrário, nós poderíamos imaginar que teria sido muito pior. Essa questão dos municípios pequenos, acho que não é uma questão de município pequeno ou município grande. É município que tenha um determinado número de casos em que há uma circulação, uma transmissão do vírus de uma forma mais consistente e municípios que não tenham ainda uma forma de transmissão mais consistente. Acho que essa é uma variável. A outra variável é saber em que momento em que esse procedimento de fechar deve ser implementado. É nessa fase em que ainda nós não temos nenhum caso? Esse é o melhor momento de fechar todos os municípios? Ou o momento de ter políticas de distanciamento em locais onde a gente já tem uma transmissão de casos de forma mais efetiva e gradualmente transferindo isso para situações locais? Aumentou um pouco aqui, aumenta um pouquinho as políticas de distanciamento. Diminuiu o número de casos, abre um pouquinho a questão do distanciamento. Quando eu falo de distanciamento, é a implementação e fechamento de comércio, fechamento de restaurantes, fechamento de uma série de áreas que são necessárias não só para a questão da economia, mas que são necessárias para que a gente possa viver, né? Daí a gente está falando no transporte. O ministro sempre dá muita ênfase na questão do transporte de medicamentos, transporte de insumos que são necessários para os hospitais. Mas eu posso fazer com que as pessoas dos hospitais elas tenham acesso, elas têm transporte, mas tem gente que não trabalha no hospital, trabalha num lugar, mas a atividade dessa pessoa tem consequência lá dentro do hospital. Ela pode trabalhar numa indústria alimentícia que produz alimento que vai ser depois mandado para o hospital. Ela trabalha na produção de medicamentos que vai ser utilizado pelo hospital. Então, eu não dividiria isso em um município pequeno e um município grande. Eu dividiria isso em municípios onde há uma transmissão a um determinado nível e em um município que ainda não tenha chegado nesse patamar. Quem tomou a medida de fechar não tem nenhuma crítica. O Ministério da Saúde em nenhum momento se posicionou contrário a isso. O que o Ministério da Saúde quer fazer ter uma discussão com estados, com os municípios e criar, quando nós estivermos seguros do ponto de vista de equipamentos, seguros do ponto de vista de pessoal, poder trabalhar um pouco mais, com mais intensidade, essas políticas de abertura de todas as áreas econômicas dos municípios do estado. Secretário, só para ficar claro, esse é o momento de fazer esse relaxamento nessas medidas para esses municípios? Não. O momento está muito claro em todas as falas do ministro. O momento vai ser quando nós estivermos mais fortes, quando nós tivermos conseguido trazer esses equipamentos que nós estamos importando, trazer esses equipamentos de proteção individual que nós estamos importando, distribuir isso para os estados e municípios. Aí sim vai ser o momento de nós discutirmos essa questão. Esse vai ser o momento correto. Pode nunca chegar esse momento, secretário? Como?
pode nunca chegar a esse momento? Esse momento pode não chegar num horizonte de 3 ou 6 meses? Pô, seria o máximo. Tu está falando de nós não termos situação em que vai haver a necessidade de fechamento? Isso pode acontecer. Não, ao contrário, o momento de haver o relaxamento. Não, só se forem todas as nossas tentativas de fortalecimento da rede forem frutíferas, não é isso? Se nós falharmos em todos os nossos processos de aquisição, se nós não tivermos condição de botar nenhum leito, não conseguir reforçar o atendimento, não vai acontecer isso. Porque nós já estamos, assim, no nosso horizonte, já tem muitas coisas que já foram feitas, a nossa situação hoje já não é mais a mesma, a gente está mais forte, mas nós queremos ficar mais forte ainda, antes de abrir essa discussão que você está colocando. Abriremos para mais uma pergunta e depois a coletiva está encerrada. Boa noite, eu sou Rafael Veleda, do Metrópolis. O Dr. Gabardo, o senhor disse mais cedo que vai dar muito falso positivo nos testes. Queria saber, na opinião do senhor, qual é a porcentagem de segurança do teste? Pessoas que já fizeram e deu negativa devem se preocupar? É isso. O teste, ele pode dar falso negativo não pela qualidade do teste, mas muitas vezes pelo momento em que o teste é feito. Por exemplo, se tu faz o teste num momento inadequado, o teste pode dar negativo, não é porque ele tecnicamente foi ruim, é porque naquele momento a produção de anticorpos ainda não tinha sido suficiente para que isso se ficasse vislumbrado no teste. É nesse sentido, de que quando se faz o teste, nós temos algumas variáveis, né? Ele não tem 100% de eficiência para dizer que ele é um falso positivo, para dar um falso positivo ou um falso negativo. Quando ele dá positivo, é positivo. Nós não vamos ter dúvida. Deu positivo, é positivo. Agora, ele dar negativo não necessariamente significa que o paciente é negativo. Pode ser que o teste tenha tido uma falha. E essa falha pode ser por momento que ela foi feito, inadequado, ele ainda não tinha produzido. Como? Muito cedo. Pode ser muito cedo, hein? 3 a 5 dias. Tem um período aí que vai variar depois de que iniciam os sintomas, em que a produção de anticorpos ela vai começar já a ser mostrada no teste. A coletiva está encerrada, agradecemos a presença de todos. Obrigado a todos. Desculpe pela decepção de não ser o ministro Mandetta, mas a segunda-feira ele vai estar aqui.